Bom dia! E aí, bora estudar Química para o Enem? Eu sou a professora Jaqueline Amanda, do Cefet-MG, e o nosso assunto aqui hoje é novamente concentração de soluções. Vamos conferir o que caiu em 2013, é a questão 74 do caderno amarelo. Vamos lá? Diz assim: a varfarina é um fármaco que diminui a agregação plaquetária e, por isso, é utilizada como anticoagulante, desde que esteja presente no plasma com uma concentração superior a 1 mg por litro. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 mg por litro podem desencadear hemorragias. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue em volume. Em um medicamento, a varfarina é administrada por via intravenosa na forma de solução aquosa, com concentração de 3 mg por ml. Um indivíduo adulto, com volume sanguíneo total de 5 litros, será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. Qual é o máximo volume da solução do medicamento que pode ser administrado a esse indivíduo pela via intravenosa, de maneira que não ocorram hemorragias causadas pelo anticoagulante? Pessoal, o assunto dessa questão é muito importante e sério, por isso que eu trouxe essa questão aqui para a gente hoje. O médico suíço Paracelso afirmava que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Essa situação foi também trazida no filme Entre Facas e Segredos, um filme lançado no final do ano de 2019. Infelizmente, essa situação não fica somente na ficção. Existem muitos casos reais de situações graves que aconteceram por causa de doses erradas administradas de medicamentos. Então, gente, é muito importante que a gente saiba calcular corretamente essas doses, fazer esses cálculos assim direitinho. Então, vamos lá aprender? Vamos à questão, então. Na aula passada, nós aprendemos que concentração pode ser dada como sendo a quantidade da substância de interesse dividida pela quantidade da solução. A gente estava lidando na aula passada com o volume da substância de interesse que estava disperso num volume também de solução. Mas no caso de hoje, a quantidade da substância de interesse está sendo dada em miligramas, ou seja, é uma massa dessa substância dispersa no volume da solução. Esse volume ora aparece em litros ou também aparece em ml. Se a gente for analisar direitinho essa questão, a gente vai perceber o seguinte: a gente tinha inicialmente um volume do fármaco contido lá na seringa, a gente tinha ali uma solução mais concentrada e após ser injetado, aquele fármaco vai ser disperso agora num volume muito maior. E se a gente for perceber, esse não é o volume do sangue. O nosso medicamento não vai ser disperso no sangue de uma forma geral, mas sim somente no plasma, né? Conforme a questão nos fala. E é importante, então, a gente descobrir quanto de plasma nós temos nesse indivíduo. Se a gente for perceber, como são 60%, então a gente tem 60% de 5, que é o total de sangue, ou seja, 0,6 vezes 5. Isso vai nos dar 3 litros de plasma. Uma outra opção para esse cálculo é uma regra de 3. Se nós temos 5 litros no total de sangue, e isso equivale a 100%, ou seja, todo o sangue, se a gente pensar então que o plasma é só 60%, 60% equivale a quanto, né? Então, a gente vai ter aqui uma incógnita que, quando for isolada, vai nos dar 3 litros, ou seja, a mesma resposta que a gente obteve antes. Tranquilo. Temos, então, a opção de usar aquela mesma equação que nós usamos na aula passada. C1V1 é igual a C2V2.
Nessa equação, C diz respeito à concentração da solução e V diz respeito ao volume da solução. O índice 1 diz respeito à situação anterior, antes da diluição, e o índice 2 refere-se à situação posterior, ou seja, depois da diluição. Né? Nesse caso, o que a gente quer obter? A gente quer obter V1, ou seja, aquele volume inicial, aquele volume que vai estar lá na seringa, ok? O volume antes da diluição no plasma. Isolando esse V1, a gente obtém que V1 vai ser dado por C2, V2 sobre C1. Substituindo os valores que nos foram dados, a gente tem C1 é igual a 3 mg por ml, V1 é o que a gente quer saber, C2 é 4 mg por litro e V2 é igual a 3 litros, de acordo com aquilo que a gente encontrou no cálculo. O problema que vem é o seguinte, nós temos aqui unidades diferentes para essa concentração e nós não podemos usar unidades diferentes no nosso cálculo. Essas unidades não se cancelariam, então a gente não pode usar. A gente precisa, então, primeiramente, converter essas duas unidades aí para a mesma unidade. Para fazer isso, como que a gente se lembre como fazer? Bem, se a gente considerar um cubo que tem 10 centímetros de aresta, ou seja, esse nosso cubo ele vai ter 1 decímetro de lado, né? Altura, comprimento e profundidade. Nesse nosso cubo caberia exatamente 1 litro, ou seja, 1 litro refere-se a um espaço, né, o volume ocupado por 1 decímetro cúbico. Bem, esse nosso cubo poderia ser subdividido em pequenos cubinhos com 1 centímetro de lado. E a gente conseguiria fazer de forma que a gente teria 10 cubinhos no comprimento, 10 cubinhos na altura e 10 cubinhos também na profundidade, se a gente for analisar uma linha aí, não é? Ou seja, fazendo essa multiplicação para a gente obter o total de cubinhos, a gente observaria que esse 1 decímetro cúbico, ele conteria 1000 centímetros cúbicos, 1000 cubinhos com 1 centímetro cúbico. Bem, gente, esse nosso cubinho pequenininho de 1 centímetro cúbico, ele é capaz de conter 1 ml. Então, o que a gente descobre? Que o nosso 1 decímetro cúbico, que é 1 litro, isso aqui vai nos dar 1000 ml. Uma forma alternativa da gente pensar também é usando aquele recurso. A gente coloca as nossas unidades em ordem e aí a gente verifica que para transitar de litro para ml, a gente tem que fazer 3 saltos. A cada salto desse, de um quadrinho para o outro, a gente tem um fator de 10. Como aqui a gente teve 3 saltos, então nós vamos ter então um fator de 1000 para conversão entre litro e ml. Agora que a gente já sabe converter, a gente faz essa conversão então, nós vamos converter a segunda unidade, né, a concentração final, então, que era miligramas por litro, nós vamos converter para miligramas por ml. Lembrando que 1 litro são 1000 ml, a gente fica com um fator de 1000 que vai aparecer nesse denominador. Dividindo 4 por 1000, a gente fica com 4 vezes 10 a menos 3 miligramas por ml. E agora sim, a gente pode, então, juntar todos os nossos dados, as nossas duas concentrações estão na mesma unidade e a gente pode, então, substituir. Fazendo a substituição, cancelando esse 3 com esse 3 aqui, a gente teria, então, que o volume inicial é de 4 vezes 10 a menos 3. A resposta vai sair em litro, porque V2 está em litro. Mas tudo bem, a gente já sabe converter litro para ml, né? Porque as nossas respostas estão em ml, a gente vai então multiplicar por 1000 para poder converter para ml. Quando a gente faz isso, 10 a menos 3 vezes 1000, a gente vai ficar com 1, ou seja, simplesmente o volume de 4 ml. Isso nos dá como gabarito a letra D, ok? Gente, então fica a reflexão. Sabe aquele momento que o aluno fala assim, professora, eu coloquei a resposta certa, eu só troquei a unidade, era ml e eu coloquei litro. Ou então o aluno fala assim, professora, eu coloquei a resposta certa, só falta esse
10:3 aqui. Gente, uma diferença de 10:3 ou uma diferença de litro para ml é uma diferença muito, muito significativa. E fica para gente a lição da varfarina, não é? Uma pequena mudança numa dosagem pode ter consequências muito graves. Então, vamos ter atenção para fazer esses cálculos, evitar erros e, com isso, a gente não causar problemas, né? Eu espero muito ter te ajudado, espero que você brilhe no Enem quando você for fazer a sua prova. Te desejo tudo de bom e a gente se vê em outro vídeo. Um abração!